Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez agradecendo ao Pai, a Jesus, a espiritualidade amiga por mais essa oportunidade de estarmos juntos, falando de tanta coisa boa que os ensinamentos espíritas nos trazem. E hoje vamos falar da caridade, segundo o Espiritismo nos apresenta, essa coisa tão importante que é o lema do Espiritismo. O lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Então vamos procurar entender e nos aprofundarmos nessa questão tão importante em nossas vidas. Vamos buscar comentá-la e esclarecê-la do ponto de vista do Espiritismo. Então vamos agradecendo ao Pai, a Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui reunidos, abraçados nessa doutrina que tanto nos conforta, tanto nos ampara, tanta lucidez nos traz com os seus ensinamentos, fazendo com que a gente ultrapasse as nossas dores com compreensão e de uma maneira resignada, caminhando em direção ao amor ao próximo. Então vamos começando a falar sobre as leis naturais. De acordo com o Livro dos Espíritos, há 10 leis naturais. A primeira delas é a lei de adoração. A lei de adoração é o que Jesus resumiu em toda a lei e todos os profetas: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, nesse amar a Deus, nós temos que ter o entendimento que Ele que nos deu tudo que nós temos, principalmente a nossa vida, a vida de cada um. Foi o Pai que nos criou e Ele nos dá, desde a nossa criação, tudo em auxílio ao nosso crescimento, a nossa evolução. Então é muito importante nós vermos já a caridade do Pai atuante sobre todos nós e pondo Jesus como o responsável na construção dessa casa nossa planetária, que Ele também, por caridade, esse nosso irmão mais velho, construiu-a e nos oferece todos os elementos que usamos durante todo o nosso dia. O nosso ar que a gente respira, a nossa água que a gente bebe, a nossa alimentação, a distância do sol, exercendo a temperatura exata para que as plantas cresçam, para que a gente se desenvolva. Então, em todas as situações em que olharmos, nós vemos a caridade do Pai, pondo esse nosso irmão mais velho, que cuida e é responsável por todos nós. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência dessa caridade tão ativa do Pai e de Jesus em relação a nós, para que a gente venha a também desenvolvê-la e pô-la em prática. Então vamos falar agora da lei do trabalho, que também é uma lei importantíssima, que através do trabalho a gente põe a nossa inteligência em funcionamento e com isso conseguimos nos evoluirmos.
trazendo o nosso conforto, a nossa alimentação, pela lei do trabalho e, consequentemente, o progresso, que é também uma lei que vamos ver mais abaixo. Então é importante que a gente tenha consciências dessas leis. A lei de reprodução, que faz parte das nossas vidas, de tudo na natureza, para que a gente evolua, vendo a beleza pela reprodução, que é a maneira que a gente tem a oportunidade de reencarnar, para que a gente evolua. A lei de conservação, que é a obrigação que a gente tem de nos conservarmos pelo nosso trabalho, pela nossa alimentação. E a lei de destruição, que são as mudanças que acontecem, que na verdade nada se destrói, tudo se transforma, que também é necessária para nossa evolução. Muitas vezes vem a destruição necessária para que novas coisas surjam mais importantes, novas etapas evolutivas. Então também a lei de destruição é uma lei do Pai. A lei de sociedade, que é tão importante para nós, que nós vivemos na sociedade, para que a gente desenvolva a sociedade, a nossa caridade em todas as situações da nossa vida, pondo em prática em todos os seus segmentos. A lei do progresso, que é uma lei natural, que estamos eternamente evoluindo. Já num processo mais adiantado, viemos do mineral, passamos pelo vegetal, passamos pelo animal, aonde o nosso egoísmo ainda é muito forte, e já estamos no hominal. Então já demos um grande passo na nossa evolução. E na fase hominal já temos a condição de iniciarmos o progresso da caridade, que é o Pai que quer para todos nós. Só através da caridade é que conseguiremos atingir o verdadeiro progresso, o nosso progresso íntimo e, consequentemente, o nosso progresso geral. Lei de igualdade, que a gente enxergue que todos nós somos filhos do mesmo Pai, nos pondo na mesma condição de irmãos, e só com o sentimento de igualdade, de solidariedade e fraternidade é que a gente vai aceitar a lei de igualdade, vendo que todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai. E é o que Jesus nos pede, para amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. E a lei de liberdade, que todo mundo tem a lei de liberdade, mas o Espiritismo, como Jesus nos alerta, é uma liberdade com responsabilidade, porque Jesus nos alerta que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então somos senhores em nossas decisões, mas escravos das consequências. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais responsabilidade, maior a nossa liberdade, porque vamos praticando a lei de Deus, a lei de amor. E quanto mais nós praticamos a lei de amor, consequentemente maior a nossa liberdade, porque estamos dentro dos objetivos do Pai. E a última lei, que é a lei de justiça, amor e caridade, que é uma lei só,
é a lei que engloba todas as outras leis. Então veja só, que é a lei de justiça, amor e caridade. Então a justiça do Pai é importantíssima, é real, e o amor dele está presente, e a caridade é fundamental. Então é importante que a gente tem que pôr essa última lei que engloba todas as outras como a principal delas, para que a gente esteja sempre dentro do princípio dessa última lei, que é a lei de justiça, amor e caridade. Então essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e de natureza abranger as circunstâncias da vida, que é essencial. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta o homem a adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. E qual é a lei? A lei de justiça, amor e caridade. Então veja, na sociedade que é a lei de Deus, onde partimos do enfermeiro, do médico, da enfermeira que faz o parto de uma criança. Lembro do nosso amigo Salvador, que trabalhou como enfermeiro 27 anos, quantos partos não fez? Então veja a importância dessas pessoas, sempre prontas a atender aquelas mães que vêm dar à luz, e os médicos em todas as situações de doenças e dificuldades estão prontos no pronto-socorro para o atendimento. O padeiro que faz o pão nosso, que engloba toda a nossa cadeia alimentar, todos que trabalham nessa área. Então veja como é importante. O lixeiro, que recolhe o lixo das nossas casas, das nossas cidades, trazendo saúde ao ambiente em que vivemos. Ao coveiro, que sepulta o nosso corpo depois de morto. Então veja que todos os segmentos da sociedade são importantes, e a gente vive entrelaçados uns aos outros, interdependentes. Então veja, desde que a gente trabalhe e receba um salário justo, que é a lei de justiça, amor e caridade, trabalhamos com amor, fazemos as nossas tarefas com justiça, amor, automaticamente estamos praticando a lei de caridade um para com os outros. Estamos nos auxiliando uns aos outros. Então a gente vê a mão de Deus ali presente, nos induzindo à prática da caridade, sem que a gente se aperceba. Então veja que fundamental como Deus está nos induzindo a praticar a verdadeira caridade, dentro da lei de justiça, amor e caridade, dentro dessas 10 leis, que é a mais importante e engloba todas as outras. Então, nós precisamos praticar a lei da caridade, já que é esse o foco principal dos estudos de hoje. Mas só que para isso a gente precisa se capacitar. E os estudos espíritas nos esclarecem muito, seguindo o que Jesus nos pede. Amai-vos e instruí-vos. É essa a recomendação daquele que nos forneceu tudo da parte material. Mas ele não nos oferece só a parte material.
é preciso que a gente se alimente da parte espiritual. E essa parte espiritual, o Espiritismo abrange de uma forma muito importante, mostrando que a vida não começa no berço e não acaba no túmulo. Então é muito importante que a gente tenha essa visão muito mais ampla da onde a gente veio, aonde a gente está e para onde a gente vai. O nosso processo evolutivo que o Espiritismo mostra de uma maneira muito ampla. E isso vai nos facultar a auxiliar a todos os segmentos que a gente convive na sociedade. Todos os segmentos da sociedade. Então, primeiro, é importante que a gente se capacite para que tenha o que oferecer ao nosso semelhante. E o estudo, a compreensão espírita nos auxilia muito nesse quesito. Então é muito importante que a gente venha nos abastecermos de conhecimentos que nos vão capacitar a praticar a caridade de uma maneira mais eficiente, que traz o consolo, explicando o porquê das dores, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições ou causas anteriores das aflições. Não fogem dessas duas situações. Então, a gente entendendo o porquê das dores, faz com que a gente aceite melhor. E isso a gente, para aqueles que estão passando na dor, não tem consolo maior. Para aqueles que perderam entes queridos, mostrando com certeza absoluta que a vida continua após a morte do corpo físico, isso é fundamental. A saudade é natural, mas o desespero por perder não é natural. Então faz com que a gente aceite as dores de uma maneira mais eficiente. Essas são as verdadeiras caridades que a gente pode oferecer. O pão do Espírito, daquele que Jesus fala que quem comer do meu pão jamais terá fome, daquele que beber da minha água jamais terá sede. É desses conhecimentos que a gente precisa passar e precisa nos capacitarmos para tanto. Então é importantíssimo que a gente se capacite e para que a gente possa consolar as pessoas que estão em situações mais delicadas de uma maneira eficiente. E para isso a gente muitas vezes precisa desenvolver o tato para falar com as pessoas, porque muitas vezes as pessoas são de outras religiões e a gente muitas vezes tem que respeitar as religiões alheias, para que a gente não entre em choque, entre em conflito, entre em debate, em coisas que não vão levar a nada, não vão construir. Então não adianta, a gente precisa desenvolver o tato para que a gente perceba qual a melhor maneira da gente levar o auxílio ao próximo, respeitando as opiniões alheias, as dificuldades dos nossos semelhantes. Mas para isso a gente também tem que se posicionar, mostrar o que a gente acha. Não deixar de mostrarmos muitas vezes o nosso posicionamento, porque muitas vezes vai causar um certo desconforto. Mas o nosso posicionamento, desde que a gente não agrida as pessoas, tenha uma boa intenção, a gente estará praticando a verdadeira caridade.
Então é importantíssimo que a gente se capacite para tanto, para que a gente consiga abranger todas as pessoas com quem a gente conversa, em todos os âmbitos, fortalecendo a amizade, esteja aberto para todos os segmentos, esteja enxergando no próximo um filho de Deus, um irmão nosso, que muitas vezes está passando por dificuldades. E a gente, com o conhecimento espírita, a gente tem mais responsabilidades, que é o que Jesus nos fala. Aqui muito foi dado, muito será pedido. Então é importantíssimo que a gente esteja nos auxiliando, buscando o equilíbrio nas coisas que Jesus nos ensina, para estarmos à altura de auxiliar aqueles que nos procuram, exercendo a verdadeira fraternidade, a verdadeira caridade. Então vamos ler agora. Então você vê que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo: amai os vossos inimigos. Eu pergunto, a gente tem facilidade para amar os nossos inimigos? Então, muitas vezes não é a mesma coisa do que amar o nosso amigo. Não vai ser a mesma coisa, tem diferenças fluídicas, mas a gente não revidar o mal para ele, enxergar nele um filho de Deus. É isso que a gente precisa ter respeito para com ele. Amar os criminosos, a gente precisa ter compreensão, porque muitas vezes eles não têm conhecimento nenhum dessa parte moral, religiosa. Então, isso é fundamental para que a gente enxergue as dificuldades do nosso semelhante com mais respeito, mais carinho, não com conivência, mas que a gente veja nele um filho de Deus, que está mais no princípio da sua evolução, e não venha a julgá-lo e a condená-lo, buscando afastá-lo do nosso carinho, do nosso amor. Jesus veio para quem? Veio para os doentes, e é para eles que nós precisamos capacitar o nosso entendimento para que a gente aceite-os como eles são, filhos de Deus, com esse respeito. Então a gente precisa, para tanto, a gente precisa estar se capacitando pelo conhecimento. E o conhecimento espírita nos auxilia muito. É muito importante que a gente venha trabalhar constantemente, seja a prioridade nas nossas vidas. Estamos aqui para isso, para evoluirmos, principalmente moralmente. E a caridade é a grande oportunidade que nós temos em nossa vida. Então vamos ler o Emmanuel falando sobre o entendimento da caridade. Na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto o ar é necessário ao equilíbrio da vida orgânica. Olha só, tão necessário quanto o ar. Tem alguma coisa mais importante do que o ar na nossa vida física? Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo. É o que nós estávamos falando. Todos somos interdependentes, todos dependemos um dos outros. Nós não vivemos isoladamente. É a lei de sociedade em prática. Não ouvides a compreensão que devemos a
todas as criaturas são importantes, são filhos de Deus. Compreensão que se exprime através de tolerância e bondade incessante, na sadia convicção de que, auxiliando aos outros, é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à segurança da nossa marcha. À frente de qualquer problema complexo, naqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhes é própria. É importante que a gente respeita aqueles que não pensam como a gente. Deixa eles, são filhos de Deus. A gente precisa aceitar eles como eles são, não como a gente gostaria que eles fossem. Cada um está num ponto da evolução e é necessário ele passar pelas experiências em que ele está vivenciando. O Criador não dá cópias e cada coração obedece ao sistema particular de lutas evolutivas. Só o amor desse modo é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação, e somente através dele integrar-nos-emos na sinfonia excelsa da vida. Veja só o amor, quando a gente está amando a todos, conseguindo conviver e em harmonia, nós estamos dentro das leis de Deus. E isso traz paz, tranquilidade para a gente convive melhor com nós mesmos. Isso faz bem para a gente sabendo respeitar a todos, estejam nas situações em que eles estiverem. Guarda, portanto, em todas as fases do teu caminho a caridade, que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração em que se apresentem. Então, cada um está num ponto, está precisando passar por experiências necessárias para a evolução. Só ele passando por aquelas experiências é que vai ter a oportunidade de crescimento. Então a gente precisa respeitar o nosso semelhante, mas nem por isso deixarmos de nos posicionarmos no que a gente pensa e no que nós aprendemos como coisa fundamental, um roteiro seguro que é o Espiritismo, que nos clareia como devemos seguir, que rumos temos que caminhar. É os rumos que Jesus nos aponta. E o rumo principal é o da caridade. Então vamos falar fora da caridade não há salvação, que é o lema do Espiritismo. Kardec esclarece em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 3, que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então é importantíssimo que a gente desenvolva essa necessidade prioritária que está dentro da gente, e ainda ela tem músculos muito atrofiados por causa do nosso egoísmo ser ainda muito grande. Mas é preciso que a gente se exercite com a caridade. Isso que vai fazer com que esses músculos atrofiados se fortaleçam. A gente não vai na academia para se fortalecer o físico, mas o fundamental é nós fortalecermos o nosso espírito, que é eterno.
E o verdadeiro exercício é o desenvolvimento das virtudes e principalmente da caridade e da humildade, porque sem humildade não há caridade. Se a gente muitas vezes quer ajudar, se a gente não tiver humildade, a gente está ofendendo a pessoa. É o orgulho que está dentro da gente exacerbando, fazendo com que a pessoa se sinta diminuída. E aqueles que estão em situações difíceis estão com a fragilidade dentro deles muito grande. Então a gente precisa se apiedar com os nossos sentimentos daqueles que estão passando por dificuldades. A gente seja tocado por esse sentimento de piedade, muitas vezes enxergando a necessidade do nosso próximo, muitas vezes que estão passando por dores físicas, câncer, situações difíceis que a gente encontra nas nossas visitas em que a Casa Espírita faz de uma maneira quinzenal. E essas coisas comovem a gente, mexem com o sentimento da gente. Muitas vezes a gente precisa desse mexer profundamente dentro do nosso sentimento, se comovendo com as dores alheias, para que a gente nos movimentemos nessa direção. E muitas vezes, com muita pouca coisa que nós fazemos, as pessoas se sentem tão gratas, porque leva o conforto, a solidariedade, a fraternidade. E aqueles que estão frágeis, com a fragilidade exposta das suas dores, isso é indispensável que as pessoas se sintam acolhidas por aqueles que querem o seu bem. Isso é fundamental para que a gente, e é a maneira de a gente retribuir tudo aquilo que a gente vem recebendo nessa casa. Quanto já não recebemos? Como que a gente pode querer só para a gente? Eu me sinto na obrigação de tentar retribuir tudo aquilo que já me trouxe de bom, o equilíbrio na minha família. Então é fundamental que a gente procure se exercitar nesse caminho. E principalmente, já que estamos falando de família, dentro da nossa própria família. Porque se a gente não conseguir desenvolver esse sentimento no nosso lar, como que a gente vai ter condição de levar esse sentimento para fora? Então é fundamental que a gente busque nos fortalecermos dentro do nosso lar, na prática do Evangelho no lar, que é a caridade ali, pela instrução, a hora que nós damos abertura aos nossos sentimentos, à espiritualidade superior, aqueles que realmente têm condições de nos auxiliarem, nos abrirmos para o auxílio. Então é fundamental que a gente esteja buscando nos auxiliarmos, nos abastecermos em nosso próprio lar, buscando a harmonia com aqueles que convivem com a gente, para que, fortalecidos, nós possamos levar esses sentimentos aos mais necessitados, seja cumprimentando num bom dia, o amor esteja presente em nossas palavras, em nosso olhar, em nossas atitudes, de uma maneira mais equilibrada e fraterna. Em todos os seus ensinamentos, Jesus aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade, a humildade e a caridade. Então é fundamental que a gente busque de uma maneira intensa, nos capacitarmos dessas duas virtudes, buscando desenvolvê-las com exercícios constantes, já que a nossa dificuldade
ainda é muito grande. A gente precisa reconhecer, mas a necessidade de nos modificarmos. Jesus, porém, não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente em termos explícitos como a condição absoluta da nossa felicidade futura. Então veja só que coisa que Jesus, que condição, não como uma das condições, mas a condição absoluta da nossa felicidade futura, atingindo os objetivos do Pai, porque o Pai nos criou para quê? Para sermos felizes. E como seremos dignos dessa felicidade? Buscando fazer a felicidade para o nosso próximo, buscando exercitarmos a caridade, porque exercitando a caridade virá o sentimento de fraternidade, que modificará a estrutura toda do nosso planeta. É a intenção do Pai, instalar a fraternidade de uma maneira absoluta aqui. Mas para isso é primeiro que necessite a necessidade de instalá-la em nossos corações, como Jesus nos explica. O reino de Deus está dentro de nós. Então a gente tem que exemplificar a caridade. Como São Francisco falava, vai, divulguem o Evangelho e, se preciso for, usem palavras, porque o exemplo é fundamental. É fundamental que nós estejamos buscando desenvolver esses sentimentos dentro da gente, que é isso que vai assegurar a nossa felicidade futura, que é o objetivo do Pai para toda criatura que Ele criou, ser feliz. Mas para isso nós temos que exercer aquelas 10 leis, principalmente a do trabalho espiritual, modificarmos a nossa moralidade. É para isso que estamos encarnados, é para isso que trabalha a doutrina espírita, buscando nos darmos as ferramentas pelo conhecimento de como nos modificarmos através do amor e da caridade. São essas ferramentas fundamentais que a gente precisa estar incorporando dentro do nosso coração para que a gente possa realmente ajudar e nos capacitarmos de auxiliar o nosso semelhante, fazendo com que a caridade seja a prioridade em nossas vidas, porque todos os grandes nomes que passaram pelo nosso planeta exerceram a caridade, começando por Jesus, o nosso querido e amado Mestre. E todos que seguem e seguiram o seu exemplo estão de uma maneira mais feliz, com os seus corações mais felizes, com a sua consciência mais tranquila. E que, para que se instale a verdadeira felicidade no nosso planeta, a verdadeira fraternidade. É para isso que Jesus trabalha há tanto tempo, para atingir os objetivos do Pai, para que a gente passe de provas e expiações para um planeta de regeneração, onde o bem é a intenção de todos. E a gente, com maior responsabilidade pelo conhecimento que nós temos que aproveitar a nossa encarnação da melhor maneira possível, exercitá-la a todo momento. É difícil, mas é necessário. Então, meus queridos amigos que participam dessa felicidade de estarmos dentro dessa doutrina maravilhosa que tanto nos esclarece, tanto nos dá condições de vivermos de uma maneira
mais harmônica e feliz, começando dentro do nosso lar e aonde estivermos com os nossos semelhantes, buscarmos amá-lo como a nós mesmos, fazendo que o amor de Jesus se instale de uma maneira cada vez mais profunda em nossos sentimentos. É o que eu desejo a todos vocês, para que a gente siga o exemplo do nosso querido e amado Mestre. Estejamos com os nossos pensamentos e sentimentos cada vez mais voltados a Ele, nos abastecendo e tendo condições de abastecer o nosso semelhante com pequenos gestos de amor e caridade. É o que eu desejo para vocês, viu? Fiquemos todos na paz do Pai e de Jesus e dessa espiritualidade amiga que, quando a gente pratica a verdadeira caridade, ela nos envolve de uma maneira significativa, incentivando a gente para que a gente siga esse caminho. A gente sente o efeito na hora, porque a aproximação da espiritualidade superior nos emociona e traz benefícios significativos diante das dificuldades que ainda a gente tem. Aonde Pedro nos fala que um gesto de amor cobre uma multidão de pecados. E infelizmente nós temos débitos ainda a quitar. Como quitarmos esses débitos? Pela grande oportunidade que a vida nos dá, convivendo em sociedade, convivendo com o nosso semelhante, tendo bons sentimentos para com todos, pondo em exercício o verdadeiro amor. Que Jesus esteja cada vez mais presente em nossos pensamentos e sentimentos. É o que eu desejo a todos. Fiquemos na sua paz.